União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Obrigado, boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente vai dar início. E aí eu vou trazer um recorte voltado para a política de promoção da equidade em saúde. Como a gente sabe, equidade ela não tem a ver muito com igualdade, mas sim com justiça social. Então a gente tenta trabalhar a questão da orientação sexual e identidade de gênero mais para o campo político. E aí, para a gente trabalhar todas essas questões, a gente tem que entender que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, ela incide na determinação social da saúde, porque ela desencadeia processos de sofrimento e adoecimento. E isso faz com que o estigma e o preconceito aos LGBTs, eles não consigam ter acesso aos nossos serviços. E aí eu trago a imagem justamente para explicar a diferença de igualdade e equidade. Igualdade é quando a gente dá um banquinho para todas as pessoas, ou seja, na unidade básica X, ela é porta aberta, então a gente está promovendo igualdade para aquela comunidade chegar a todos os nossos serviços. Mas um idoso com mobilidade reduzida, ele não vai conseguir chegar aos nossos serviços. E como, enquanto serviço de saúde, a gente promove a equidade com a estratégia Saúde da Família, fazendo visitas domiciliares. Então, a gente promove a equidade muito a ver com a justiça social de quem não consegue ter acesso aos serviços de saúde. Mas, diante disso, precisamos ter um contexto histórico, né? Todo mundo pode estar se pensando, o movimento LGBT surgiu agora, mas não. Ele surgiu desde a década de 60, nos Estados Unidos, né? E aí ele surgiu justamente com um boom, quando os homossexuais eles se autoafirmaram e enfrentaram a polícia, no dia 28 de junho de 69. Então, por isso que o dia 28 de junho é marcado como o Dia do Orgulho LGBT. Na década de 80, com a epidemia da AIDS, o movimento LGBT se organizou. Por quê? Porque eles foram os mais atingidos. Então, naquela época, eles conseguiram se organizar enquanto movimentos sociais, mas não em prol de seus direitos, mas em prol de uma doença. E aí, nessa década de 80 também, quando surgiu o movimento LGBT, a maioria eram homossexuais, mas logo em seguida as lésbicas, elas entraram também no movimento. Somente na década de 90, travestis e transexuais encaminharam também, juntando-se à sigla LGBT. Quando a gente fala do Brasil sem homofobia, a gente tem que entender que existiu uma conferência em Durban, que foi em 2001. Essa conferência ela era de direitos humanos. Lá saiu várias recomendações sobre orientação sexual. Quando veio para o Brasil, em 2001, criou-se o Conselho Nacional. O que Conselho Nacional era isso? Conselho Nacional de Direitos. E o movimento LGBT lutou para que se conseguisse fazer políticas públicas como o Brasil sem homofobia. E aí a gente teve um longo processo, acabou não saindo do papel, e aí em 2006 o movimento LGBT entrou com uma representatividade no Conselho Nacional de Saúde. Isso foi um grande marco. Então, dentro do Conselho Nacional se ouvia agora sobre LGBTs, a saúde integral. Em 2008 teve a 13ª Conferência de Saúde, lá também foi aprovado uma das diretrizes relacionada à orientação sexual e identidade de gênero, e também saiu uma conferência que era nacional específica para LGBT. E aí a gente pode ver, olha, desde a década de 60 até 2008 ainda não tinha nada, nenhuma política de saúde voltada para LGBTs. Mas por que precisava de uma política específica? Em 2009 foi aprovada a política nacional, mas ela só foi instituída em 2011. Porque a gente e o movimento LGBT, desde a década de 80, vinha carregando o estigma da AIDS. Então, os serviços de saúde não viam o jovem gay holisticamente, como a professora Poliana falou. Eles viam centrado na doença, então era como se eles fossem vetores de doença. Quando foi instituída a política, aí passou-se a ver o jovem LGBT como um todo. E essa política ela foi instituída no 1º de dezembro de 2011, justamente alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que quem encabeçou essa luta contra a AIDS foi o movimento LGBT. Mas aí eu preciso fazer uma fala de algumas diversidades LGBTs para a saúde. Tá?
Lésbicas, como a gente já sabe, meninas que ficam com meninas, que namoram, que gostam efetivamente. MSM é uma sigla que o Ministério da Saúde usa, que é mulheres que fazem sexo com mulheres, mas elas não se identificam como lésbicas. Elas são heterossexuais, elas se identificam como heterossexuais. Gays e HSH. HSH também são homens que fazem sexo com homens, mas não se identificam como gays. Eles se identificam como héteros. Mas por que a gente tem essas siglas? Porque a gente precisa fazer o boletim epidemiológico de algumas doenças, em específico as ISTs, e aí chegava essas pessoas e não se identificavam. Então a gente precisava da sigla para quantificar. A UNAIDS, ela já vem em contrapartida. Se a gente acolhe enquanto profissional e a pessoa diz que fez sexo com outro homem, mas ele se considera hétero, para a UNAIDS é como se fosse bissexual, se assim ele se considerar bissexual. Cisgênero. Cisgênero, a professora Poliana falou muito bem explicado. É quando, de acordo com o sexo biológico, é igual à identidade de gênero. Ou seja, o menino tem pênis e ele se identifica como menino. A menina tem vagina e se identifica como menina. Travestis. Esse nome só é usado no Brasil. A travesti sempre vai ser gênero feminino. É totalmente diferente de drag queen, que basicamente as pessoas confundem muito o travesti com drag queen. Drag queen, ela se transveste para a noite, para dançar, e é uma profissão. Travesti não, ela é sempre do gênero feminino. E transexual, que é diferente da travesti, a transexual ela vai passar pelo processo de redesignação sexual, ou seja, legalmente a gente falando, alteração do sexo biológico. E aí eu trago a foto de Ivana, da novela, que é justamente explicativa. Ivana, biologicamente menina, mulher, identidade de gênero masculina. Ivan. Aí o que deu um boom na cabeça da sociedade brasileira? Porque nós queremos que, se Ivana tem a identidade masculina, de gênero masculina, tinha que se relacionar com meninas, porque é Ivan. Mas a orientação sexual não condiz com a identidade de gênero. A orientação sexual é a afetividade, são duas coisas totalmente diferentes. Então, o Ivan gostava de meninos. E a gente traz a questão do nome social de travestis e transexuais, de acordo com o Ministério da Saúde, justamente pelo respeito. O cartão do SUS já é instituído uma lei desde 2009, então elas têm direito a ter o nome social no cartão SUS. Mas o que acontece na maioria das vezes? Travestis e transexuais, muitas das vezes, não conseguem ter escolaridade, então elas não sabem dos direitos. Então, enquanto profissional de saúde, enquanto sociedade, a gente pode estar trabalhando essa questão do nome social e indicando para ela fazer a alteração. E aí a gente vem muito nessa perspectiva de respeitar a identidade de gênero, contribuir para que os nossos usuários e usuárias se sintam acolhidos nos serviços de saúde. E aí, quando se trabalha a questão da equidade, a gente tem que trabalhar toda a equipe de saúde. Não vai adiantar muito a gente trabalhar enfermeiros e médicos se a pessoa, ao chegar na unidade, tem um olhar discriminatório ou da portaria ou do administrativo. E aí eu sempre trago essa imagem, se cura gay. Será se a cura gay existe? E aí a gente vem muito nessa perspectiva que a nossa Constituição Federal ela foi criada na década de 80. Então, tinha um grupo LGBT do Rio de Janeiro que ele tentou incluir a discriminação por orientação sexual naquela sigla que fala que não pode discriminar por raça, cor, credo, enfim, mas só que não foi aprovada. E aí a gente tem muito nesse embate e nessa construção e desconstrução, o que significa ética humana e profissional. E aí é uma palavra mágica que a gente tem que trazer com todos nós, enquanto profissionais, que é o respeito pelo ser humano. E aí a gente sempre se pergunta, o Ministério da Saúde teve que criar uma política de equidade justamente para mostrar para a sociedade e para o Brasil que as pessoas elas são discriminadas. E existem populações vulneráveis que são e que não conseguem ter acesso aos nossos serviços. População LGBT, pessoas em situação de rua e população negra, elas são as que mais sofrem discriminação e preconceito. E a gente está quebrando isso com o tempo. As travestis, elas não conseguem
chegar aos 35 anos de idade. Isso são dados do Grupo da Bahia, que é um grupo LGBT, que nos traz para reflexão. Ou morrem por mortes violentas, ou elas acabam morrendo por hormonoterapia administrada errada, porque elas não conseguem chegar aos serviços. E aí é uma frase do SUS, que o SUS ainda é um processo em curso, procurando dar respostas efetivas aos desafios sanitários do nosso país, mas a gente também não pode negar que existem inúmeros avanços nessa política de saúde e que o maior acesso aos serviços de saúde vem pela população mais pobre. Então, quando a gente trata de equidade, a gente está trabalhando saúde coletiva, uma política pública. Não é à toa que, quando a gente faz a comparação entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre um jovem LGBT e um jovem heterossexual, quando a gente vai fazendo as pesquisas, a gente vai encontrando que essa população são as mais vulneráveis. E dentro das populações vulneráveis, existem os mais vulneráveis. Porque existem o gay, que ele tem um curso superior, ele é branco, do que um gay afeminado, negro da favela. Então, dentro das próprias classes, ainda existem outras classes que são mais vulneráveis. E aí eu trago uma frase que é muito antiga, mas eu acredito que ela cabe para os dias atuais. Época triste a nossa, em que é mais fácil dividir o átomo que quebrar preconceito. E isso foi Albert Einstein que falou há muito tempo, mas eu acredito que a gente ainda vive esses tempos. Então, a construção histórica, ela vem justamente nesse viés. Para a gente entender o porquê de tanto preconceito, a gente precisa estudar um pouquinho de onde veio o preconceito, de onde veio a discriminação relacionada aos LGBTs. As mulheres antigamente não podiam votar, elas não podiam usar calças. Então, ela veio de uma construção, de um tabu e foi se quebrando. Os negros também não tinham direitos e também veio muito se quebrando ao longo do tempo. E os LGBTs? E aí eu tenho essa percepção que os LGBTs eles são transgressores. O que significa isso? Eles não vão se adequar àquilo que a sociedade quer que eles façam. Então, eles vão vestir a roupa que eles quiserem, eles vão falar da maneira que eles quiserem, eles vão se comportar da forma que eles quiserem. Então, os LGBTs, eles são transgressores daquilo que a sociedade impõe. E aí isso é muito complicado, por quê? Porque a sociedade ela ainda não está preparada para se desconstruir, a não ser que se permitam. E aí a gente vem dessa construção e desconstrução todos os dias. E aí, eu acredito que o amor não é a doença, porque quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero, a gente está falando de amor, que é respeitar o próximo como ele se enxerga. Aí eu vou deixar uma frase para vocês que eu estive criando ao longo dessas unidades básicas que eu passei trabalhando. Humanizar é preciso imaginar, mas não imaginar para criar coisas mirabolantes. Imaginar significa se colocar no lugar do outro e pensar o que pode ser feito para oferecer um pouco de amor e compaixão. Além disso tudo, de trabalhar essa empatia com os nossos profissionais de saúde nas unidades básicas, a gente vem muito nessa perspectiva do autoconhecimento. Não existe nenhum tipo de relação onde aquilo que você não conhece. Então, não posso julgar o outro sem eu entender o que o outro passa. E eu só vou conseguir trabalhar a questão da equidade se eu conseguir me colocar no lugar do outro, de enxergar o que o outro passa. A saúde ela é biopsicossocial. De que adianta eu dar um medicamento para um paciente se ele vai retornar para casa e ele não vai ter alimentação adequada? Aliás, ele pode até não ter alimentação. Então, ele vai retornar para o serviço doente. Então, a gente tem muito essa perspectiva de entender o ser como um todo. E a saúde vem nesse viés mesmo de entender o ser humano como um conjunto de biológico, psicológico e social.